Você já se perguntou o que Deus pensa sobre a injustiça? Como ele reage quando os poderosos exploram os mais fracos? Hoje, você vai conhecer a história de Amós, um profeta que desafiou reis e sacerdotes para denunciar a opressão e anunciar o juízo divino. Seu nome pode não ser tão popular quanto Isaías ou Jeremias, mas sua mensagem continua urgente nos dias de hoje. Se você quer entender o que Deus exige de nós e como sua justiça se manifesta na história, assista até o fim. Amós não era um sacerdote ou um homem da elite religiosa. Ele era um simples pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros em Tecoa, uma vila humilde de Judá. Mas Deus o escolheu para levar uma mensagem dura ao reino de Israel, que na época vivia um período de grande prosperidade econômica, mas também de extrema corrupção moral e social. Os ricos acumulavam bens às custas dos pobres. A idolatria estava em alta e a hipocrisia religiosa dominava o povo. O rei Jeroboão II governava Israel, trazendo estabilidade política e expansão territorial. No entanto, essa aparente bênção escondia uma realidade sombria. Os mais necessitados eram explorados e a justiça estava à venda. O sistema religioso se corrompeu, com líderes que preferiam agradar aos poderosos em vez de falar a verdade. Foi nesse cenário que Amós surgiu, trazendo uma mensagem que ninguém queria ouvir. Deus não estava satisfeito e o juízo era inevitável. A grande lição de Amós é que Deus não ignora a injustiça. Ele não fecha os olhos para a opressão, nem aceita cultos vazios que não se traduzem em amor ao próximo. A mensagem de Amós ecoa até hoje, desafiando-nos a refletir sobre nossa sociedade e nossas próprias atitudes. Será que estamos praticando a justiça que Deus espera de nós? E acredite, o que Amós revelou sobre o destino de Israel foi surpreendente. Amós não apenas pregou contra a corrupção e a injustiça, ele recebeu visões diretas de Deus sobre o destino de Israel. Cada visão era um alerta, um aviso claro de que o julgamento estava próximo. Mas, como sempre acontece, o povo e seus líderes preferiram ignorar o chamado ao arrependimento. Na primeira visão, Deus mostrou a Amós um enxame de gafanhotos devorando as plantações. Isso representava a destruição econômica que viria sobre Israel. A segunda visão era ainda mais assustadora. Um grande fogo consumindo a terra, sinalizando uma calamidade incontrolável. Amós, compadecido, intercedeu pelo povo, e Deus decidiu adiar o juízo. No entanto, na terceira visão, o Senhor revelou um prumo de pedreiro, símbolo da sua justiça reta e implacável. Israel já não estava alinhado com os padrões divinos e dessa vez não haveria mais adiamento. A quarta visão foi ainda mais direta. Deus mostrou um cesto de frutas maduras, indicando que a paciência divina havia se esgotado e que o tempo do juízo havia chegado. Por fim, a quinta visão apresentou o Senhor diante do altar, declarando a destruição do templo e a dispersão do povo. Nada poderia impedir o que estava prestes a acontecer. Enquanto Amós proclamava essas mensagens, a resistência aumentava. O sacerdote Amazias, representante do sistema religioso corrompido, tentou silenciá-lo. Ele acusou Amós de conspirar contra o rei e ordenou que voltasse para Judá. Mas Amós respondeu com coragem. Ele não era profeta por profissão, nem buscava status. Era apenas um homem chamado por Deus para anunciar a verdade, doa a quem doer. O que essa história nos ensina? Que Deus não se deixa enganar por aparências. Não adianta manter rituais religiosos se o coração está distante dele. Não adianta prosperar financeiramente se essa riqueza vem à custa da exploração e da injustiça. Deus deseja um povo comprometido com a verdade e a retidão. Mas será que havia esperança para Israel? As palavras de Amós eram duras, mas não sem propósito. Deus não se agrada do sofrimento humano, mas ele também não tolera a injustiça.
O juízo contra Israel não era apenas uma punição, mas um chamado ao arrependimento. No entanto, o povo insistiu em sua rebeldia. O castigo anunciado era inevitável. Israel seria conquistado e levado ao exílio. E foi exatamente isso que aconteceu anos depois, quando os assírios invadiram o reino e destruíram tudo. A nação que antes era próspera foi reduzida a ruínas, seus líderes foram humilhados e sua terra ficou vazia. A arrogância dos poderosos e a opressão dos fracos tiveram um alto preço. No entanto, a mensagem de Amós não terminava no juízo. Em meio às palavras de condenação, Deus revelou algo surpreendente: a promessa de restauração. No final do livro de Amós, encontramos uma virada inesperada. Depois de anunciar a destruição, Deus declara que um dia restauraria o povo, reconstruiria suas cidades e traria um tempo de paz e abundância. Isso nos ensina algo essencial: Deus disciplina, mas Ele também restaura. Seu propósito nunca é simplesmente destruir, mas corrigir e transformar. Ele desejava que Israel aprendesse a buscar a justiça, a cuidar dos necessitados e a viver de forma íntegra. Mesmo quando enfrentamos tempos difíceis, há esperança para aqueles que voltam seus corações para Deus. Mas como essa promessa se cumpriria? A mensagem de Amós não era apenas um aviso para Israel do passado. Suas palavras ecoam até hoje, pois apontam para algo muito maior: o reino de Deus e a restauração definitiva da humanidade. Quando Deus prometeu restaurar Israel, Ele não estava falando apenas da reconstrução de uma nação terrena. Sua promessa ia além do exílio e da volta à terra. No último capítulo do livro de Amós, encontramos uma profecia que se conecta diretamente com a vinda do Messias. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei suas brechas e restaurarei as suas ruínas, e a reconstruirei como era no passado. Amós 9:11. Essa profecia se cumpriu séculos depois, com a chegada de Jesus Cristo. Ele veio para restaurar não apenas Israel, mas toda a humanidade. Jesus estabeleceu um reino que não é baseado em poder político ou riquezas materiais, mas na justiça, na verdade e no amor. Diferente dos governantes corruptos da época de Amós, Jesus veio para trazer libertação aos pobres, cura aos aflitos e salvação para todos os que se voltam para Deus. O que aprendemos com Amós? Que Deus se importa com a justiça, que Ele vê a opressão e exige uma resposta dos que se dizem seus seguidores. Mas, acima de tudo, aprendemos que seu desejo não é destruir, mas restaurar. Seu amor é maior do que qualquer juízo e Ele sempre oferece um caminho de volta para aqueles que escolhem segui-lo. Agora a pergunta fica para você: estamos vivendo de acordo com a justiça de Deus? Estamos praticando o amor e a misericórdia em nosso dia a dia? Ou estamos, como Israel, confiando em riquezas e aparências religiosas sem um coração verdadeiro diante do Senhor? A mensagem de Amós continua relevante e a escolha ainda está diante de nós. Que possamos escolher a justiça, a verdade e a vida eterna no reino de Deus. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e transformação.